telespectador. Boa noite aqui no estúdio. Boa noite também em vossas casas, a todos os espectadores que acompanham a emissão 2 da SIC, sexta-feira. Já é sábado, há um minuto ou dois que já é sábado, portanto em vésperas de fim de semana. O nosso programa hoje é um programa muito especial e perceberão porquê. Eu, antes de desvendar por completo qual é o tema da nossa emissão, vou-vos ler um texto. Diz o seguinte: viemos de outro sistema solar e criámos toda a vida na Terra cientificamente, inclusive é o homem à nossa imagem. Vocês nos confundiram com deuses. Nós vos amamos como nossas próprias crianças e mandamos sabedoria através dos profetas. Vocês deformaram o nosso ensino e o utilizaram para lutar. Agora que são capazes de compreender quem somos, gostaríamos de estabelecer um contacto numa embaixada oficial. Este texto faz parte daquilo que se chama uma citação dos Elohim à humanidade, com data de 13 de dezembro de 1973. Não sei se os nossos espectadores sabem quem são, se é que existem os Elohim. Posso acrescentar um pouco mais. Existe uma teoria que se está a transformar, não sei se numa doutrina, se não teremos a oportunidade de esclarecer isso ao longo do nosso programa, mas pelo menos num posicionamento perante a vida, uma doutrina que diz que nós, seres humanos, fomos feitos, através do domínio da engenharia genética e do controle do ADN, fomos feitos por extraterrestres. E que eles vêm aí. É o tema do nosso programa. Ora bem, o Serginho teve a oportunidade de nos dar um número de telefone para onde podem telefonar respondendo à pergunta que ele lançou no ar, mas, no entanto, nós temos também outra forma de contacto com o programa a propósito do tema desta noite. Será que somos todos filhos de extraterrestres? Portanto, se quiserem participar diretamente na nossa emissão, aparecerá nos vossos ecrãs o número correto para o fazerem em direto e conversar connosco um pouco. Portanto, já perceberam exatamente de que é que se trata. Se podem telefonar, que é o 21751-1205. E recordo que, depois daquele texto que eu li, acrescentei que existe uma teoria que diz que somos produto dos extraterrestres. Chama-se esse movimento, essa teoria, o movimento raeliano. Vamos perceber porquê, mas antes de mais vou apresentar os nossos convidados desta noite, que se pronunciarão sobre este tema curiosíssimo. À minha esquerda, desde logo, David Udzal, que é italiano. Não? Eu sou franco-espanhol, mas sou representante do movimento raeliano no Brasil. No Brasil, mas é franco-espanhol. Franco-espanhol, nascido em Lisboa. Nascido em Lisboa, franco-espanhol, e a informação que dão é italiano. É uma equipa que trabalha muito bem. Portanto, ficam a saber que se misturar um francês com uma espanhola ou uma francesa com um espanhol e o fruto do amor nascer em Lisboa e ele residir no Brasil, chama-se isso um italiano. David Udzal, residente do Brasil, que é responsável pelo movimento raeliano no Brasil. Além disso, percorre o mundo divulgando este movimento e recolhe ainda fundos para as atividades do movimento, nomeadamente, segundo dizem, para uma embaixada dos Elohim, correto? Exatamente. Pretendem construir? Eles pediram, você leu o texto que explica quem são aqueles Elohim, e eles querem voltar para o planeta Terra, porque eles nos criaram, mas nós não podemos entender. Hoje vivemos uma época maravilhosa, somos, na realidade, a geração mais fortunada da história da humanidade, porque temos a ciência hoje. E com a ciência podemos entender que nos textos antigos, todas as civilizações têm textos criacionistas, o mais conhecido é o Gênesis, o mais divulgado, falam de uma criação científica. Não se podia entender antes, porque as pessoas não entendiam o que era o ADN, não entendiam o que era a engenharia genética, não compreendiam que se podia viajar no céu, no espaço, sem ser um Deus. Hoje viajamos na Lua, vamos a viajar a Marte, e hoje entendemos o que é o ADN, temos o genoma humano. David, já lá vamos. Portanto, pretendem construir uma embaixada dos Elohim? Construir uma embaixada porque eles querem voltar. É uma embaixada próxima a Jerusalém, se possível. Mas talvez o Brasil foi o primeiro grande país que respondeu positivamente. Tem pequenos países como as Islas Seychelles ou Maurícios que responderam positivamente, mas o Brasil, no 5 de outubro, recebemos uma carta do governo brasileiro que está em disposições positivas. David, querem construir a embaixada dos Elohim em Jerusalém? Sim. Pronto.
É aí que eu quero chegar. Depois já lá vamos aos pormenores. Essa embaixada destina-se a receber os ETs, os extraterrestres, quando eles vierem à Terra. Exatamente. É? Exatamente. E Que características é que terá a momentinho, embaixada? momentinho. Este Ele não Luís... se aguenta. Não, é um espevitado. Quer dizer. Bom, temos ainda o Marco Antunes, com 22 anos, é muito jovem. Nascido em Lisboa, é estudante de arquitetura, correto? Planeamento urbano, na Faculdade de Arquitetura. Na Faculdade de Arquitetura, portanto isto está correto. Começou a interessar-se pelo movimento raeliano através da internet, é um dos seus divulgadores atuais. O representante em Portugal não é ele, de qualquer forma, Sim, é o Manuel de Carvalho. Manuel de Carvalho. E acredita que descendemos de ETs e não do macaco, de Adão e Eva, e segundo leituras que terá feito, essas leituras corroboram essa teoria e, portanto, você acredita plenamente nisso. Sim, exato. Santinho. Temos ainda o Dr. Pedro Fevereiro, um pouco mais velho, tem 41 anos. É um dos maiores especialistas portugueses em clonagem, licenciado em Biologia e doutorado em Biologia Celular. É a favor da clonagem de órgãos humanos, mas não a favor da clonagem humana, segundo bem entendo. É verdade. É professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diretor do Laboratório de Biotecnologia de Células Vegetais do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Uau! E, além disso, é investigador e interessa-se particularmente pela cultura in vitro de plantas. Precisamente. Portanto, é um agricultor. Sou o agricultor do futuro. O agricultor do futuro. Muito bem, há gente para tudo. É curioso como é que uma pessoa se interessa pela biologia das plantas, não é? Também faz falta. Também faz falta, foi dito pela Júlia Pinheiro. Exatamente. Que não sou heroína. Que não és Embora Elohim. conheça muita gente de Marte, nomeadamente tu. Exatamente. Te revelaste há pouco tempo. E que achas que não descendes do ET, mas do teu paizinho e da tua Não, mãezinha. exatamente, que são muito boas pessoas. A Júlia Pinheiro, conforme sabem, é colaboradora regular do programa, além de ser uma permanência diária na SIC, de segunda a sexta-feira de madrugada, coitadinha, quando ela vem a casa antes marcianas, tenho imensa pena dela, porque não dorme nessa noite. O Luís Rebelo é o tal colaborador espevitado, não para, tem uma metralhadora para disparar perguntas. Isso é porque não descende o Zé Lalino também. Nunca se sabe. Perdão, eu hoje estou com a gosma. Temos ainda Gilda Moura, outra convidada, que é psicóloga. Portanto, a doutora Gilda Moura reside no Brasil, mas é portuguesa, não? É brasileira. Sou brasileira. Portanto, reside e nasceu no Brasil. Eu resido e nasci no Brasil, mas agora estou residindo em Portugal. Há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. A doutora Gilda Moura dá consultas e faz pesquisa sobre casos de pessoas que foram raptadas, ou, utilizando um termo mais correto, abduzidas por extraterrestres. Terá chegado à conclusão que as entrevistas que fez com pessoas nessas condições terá encontrado no cérebro dessas pessoas as chamadas ondas beta nos lobos frontais, o que corresponde também a um tipo de ondas que aparece no cérebro humano quando os praticantes de yoga, os yogis, atingem o êxtase, correto? Beta de alta frequência, porque beta nós todos temos. Sim, mas eu não admitiria nenhum convidado que não fosse sempre de altíssima frequência. Nós aqui somos muito sofisticados. Está em Portugal porque quer fazer um levantamento de casos portugueses também raptados por ETs, por extraterrestres, correto? Isso parte-se do princípio, portanto, que existem. Diz que já encontrou 2 em Lisboa. Isso. O Tino de Rãs e o Luís Rebelo. Não. Eu acho que o Tino de Rãs nunca foi raptado por ET. Ele é o ET. Eu acho que ele foi devolvido. Não o fizeram lá. Bom, como informação complementar, os sintomas de pessoas nessas condições que terão passado por essa experiência são fobias inexplicáveis do escuro, das alturas e de certos animais, ou mesmo estados de depressão. Há 2 tipos de pessoas abduzidas por ETs. Os que foram levados à força e os que foram todos contentes a cantar e foram de livre vontade. É autora de 2 livros também, segundo entendo. Portanto, doutora, comecemos exatamente por si. Acredita que há pessoas que foram raptadas por extraterrestres? É o seguinte, nós não sabemos exatamente o que é esse rapto. Né? O que eu não acredito. Eu sei que existe um padrão, porque isso é estudado a nível científico, não é estudado só por mim. Sim. Isso agora já está sendo estudado, inclusive, na Universidade de Harvard. Tem um programa para isso, do qual eu faço parte, tá? De cientistas, só para estudar as pessoas que passaram por esse tipo de experiência. Né? Agora, por que desse estudo? Primeiro, porque é um padrão que está no mundo inteiro e pode, inclusive, ocorrer de forma inconsciente. A pessoa pode não ter nem ideia de que ocorreu um rapto.
Agora, o que é esse rapto? Nós não sabemos, nós só conhecemos o padrão. O que o provoca, se são extraterrestres ou se não são, quer dizer, o padrão vem com toda uma... Então, um momento. Então, se bem entendo, existem pessoas que têm um determinado padrão de comportamento psicológico ou determinados sintomas e que os cientistas ou os investigadores terão chegado à conclusão que isso pode ser ou não motivado por um rapto. O padrão é a história. A história que eles contam. A história que eles contam. É o relato. O relato segue um padrão. Principalmente, nunca é consciente, é semiconsciente. Tá? E se recupera as memórias por regressão hipnótica. Através da hipnose. Né? E aí é que tem o padrão, que é muito específico e dá uma consistência aos relatos. Surgem relatos desses agora nesta altura, ou seja, no final do século XX e no início do século XXI, e não surgiam anteriormente? Não tem a ver com o nosso referencial extraterrestre, ou seja, aquilo que aprendemos através dos filmes e da televisão? Não, isso e antes disso, através da literatura, do H.G. Wells. Não, antigamente já existia. A única diferença é que não se dava exatamente esse mesmo nome. Isso já está estudado, quer dizer, nós temos o arquétipo e nós temos a imagem arquetípica, que é cultural. Então, antigamente era um milagre, seria isso? Não, mas de um modo geral você pode ir, mesmo numa cultura primitiva, como na África, por exemplo, tem o Credo Mutua, que já foi investigado, inclusive, por Harvard, e ele descreve o que aconteceu com ele antes dele se tornar o pajé, o grande pajé da tribo. E ele diz que foi abduzido, raptado? Ele não usa essa palavra, abduzido nem raptado, mas a história dele é completa de um rapto dentro do mesmo padrão. Também com uma nave espacial, por exemplo. Tem os seres, inclusive, muito semelhantes aos seres espaciais. E como é que obtiveram esse relato? Momentinho, Luís, desculpa. Tino, não é nenhuma desconsideração, também temos connosco o Tino, naturalmente. Mas eu queria só acrescentar... Eu não apresentei, diga. Não temos um vídeo para mostrar, mas diga. Também, eu só queria acrescentar uma coisa, quer dizer, o meu interesse principal nisso, inclusive de Harvard, é a consciência, quer dizer, como evolui a nossa consciência. Porque as pessoas que passam por esse rapto, depois que elas ultrapassam o trauma, elas têm uma expansão da consciência muito grande. Ficam mais perceptivos do que o ser humano que não passou por isso? Exatamente. Então é uma vantagem, vale a pena ser raptado. Eu quero. Minha querida, não sei, para o mundo como ele está, não sei se me apetece estar mais consciente ou menos consciente. É curioso como todos os desenhos têm um aspecto humanoide, ao contrário do que estávamos à espera, não é? É a ideia que as pessoas têm é que os extraterrestres são parecidos connosco. Isso pode defender a teoria. Bom, vamos então ao que interessa. David, o que é de facto o movimento raeliano? O movimento raeliano foi um movimento criado por Rael. Quem era Rael? Ou quem é Rael? Rael era um jornalista francês. E em 1973... E piloto de automóveis também, não era? Exatamente. Era um jornalista especializado tinha uma revista de desporto automobilístico. E recebeu essa informação que você resumiu no início do programa e fundou em 1973... Foi essa informação como? Tuvo um contato. 6 dias seguidos ele se encontrou com um representante dos Elohim. Encontrou-se sozinho? Sozinho, sim. Por que é que ele nunca levou ninguém com ele? Porque não levou ninguém com ele? Porque ele recebeu a informação. E ter levado um amigo ou alguma testemunha, não é? Para corroborar o Não, a testemunha é muito importante que não tenha testemunha, porque não... É importante que não dê testemunha. O raelianismo não é uma questão de crença, nós estamos basados sobre a crença. Eu nunca vi desculpe, mas o raelianismo é baseado na crença. Vocês acreditam naquilo que diz Rael. Não têm prova. A crença é um sistema diferente. Nós consideramos que faz lógica para nós. Talvez para você não faz lógica, talvez para outras pessoas não faz lógica, mas para várias centenas de milhares de pessoas no planeta faz lógica. Eu não vou falar para você que é certo ou não é certo. Você decide, toma os elementos, então, lê o livro. Isso para vocês é como para os cristãos, por exemplo, a reencarnação. É um dogma de fé. É uma crença. Não, porque a reencarnação faz parte do sobrenatural. Nós não temos nenhuma relação com nada sobrenatural. Peço desculpa, mas há aí uma interpretação que estamos a fazer diferente. É assim, para ser católico é necessário acreditar na reencarnação. Chama-se isso um dogma de fé. Portanto, para vocês é necessário acreditar que nós descendemos na ressurreição. Peço desculpa. Reencarnação. Ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo. Não na minha. Não, na ressurreição de Cristo. Portanto, é necessário para vocês acreditar que nós descendemos dos Elohim. Mas isso não é real. Não. É uma dedução lógica, é diferente, é muito diferente. Os Elohim
tem uma explicação. Você em Deus não explica Deus. Existe, você acredita ou não acredita. O Elohim tem uma explicação. Faz sentido ou não faz sentido? É muito diferente Mas por que é diferente? É exatamente, consubstancia-se exatamente na mesma coisa. Vocês ouviram da boca de alguém uma verdade, que é-vos apresentada como uma verdade, e vocês... Rael sempre fala não acredita em mim. Sempre fala Rael não acredita em mim. Cada pessoa que é raeliano vai e faz sua própria pesquisa e vai saber, isso faz sentido ou não faz sentido porque tem deduções já lógicas. Já viu algum Elohim? Eu nunca vi algum Elohim. Porquê? Porque eles não querem nada consigo? Mas acredita. Mas acredita. Eu considero que os Elohim são nossos criadores. Mas considera porquê? O que é que o leva a acreditar nisso? Porque para mim faz sentido. Eu não posso acreditar num ser sobrenatural, não acredito em Deus. Não posso acreditar que no terceiro milênio podemos criar em seres sobrenaturais. Se pessoas querem criar em entidades sobrenaturais, têm toda a liberdade de criar em seres sobrenaturais. David, diga uma coisa. Você acredita que os Elohim são os nossos criadores? São nossos criadores, a dedução que eu tenho chegado, e como outros... São os nossos criadores, dos seres humanos, das árvores, dos animais, da natureza. Toda a vida, sim. E quem é que criou os Elohim? Isso é muito importante. A vida não aparece no universo, a vida já existe. O universo é infinito. O conceito da infinidade é fundamental. O universo é infinito. O universo é infinito, sim. Sim. Isso é defendido por astrónomos e por físicos. O ser humano é muito orgulhoso. O ser humano começa a sua vida, termina a sua vida, então quer que todo o universo comece e acabe da mesma forma. Cada vez os telescópios vêm mais longe. Então, estariam os Elohim, é isso? Não. Não há início. Não há início, não há fim. Esse é o que simboliza, é o símbolo que temos aqui. É o símbolo do infinito. Significa que não há início, não há fim a nada. A matéria existe sobre todas as suas formas. É o vosso símbolo do infinito, não é? O símbolo do infinito, sim, que é fundamental. O símbolo raeliano. Símbolo raeliano, mas um símbolo mais antigo que tem. Você pode encontrar esse símbolo integralmente ou separadamente em todas as culturas, que seja celta ou Tibete. Porquê que os Elohim escolheram esse senhor Rael e não me escolheram a mim, por exemplo? Não sei, perguntei a eles. Por exemplo, não aparecem. Por exemplo, Portugal, em cada país tem um embaixador. Não tem 2 embaixadas do Portugal. Já apareceu o Marco? Não. Então... É verdade, como é que justifica a sua crença, Marco? É assim, os senhores estavam a dizer que era uma crença e isso está totalmente errado. Uma crença é baseada geralmente numa fé cega, que é as pessoas dizem, por exemplo, de pais para filhos, eu acredito em Deus, vais à missa, ou noutras, e em várias religiões acontece isso. O que acontece aqui é que as pessoas ouviram falar no Rael, leram um livro do Rael, e baseado nos pontos que a ciência está a atingir hoje em dia, é que chegam à conclusão que o que ele diz é até agora o mais acertado. Eu não sei se as pessoas lá em casa sabem. Pode ser ao contrário. O Rael pode publicar livros baseados no conhecimento científico. Exatamente. Calma. E eu queria abrir um parênteses para as pessoas lá em casa saberem o que é a palavra Elohim. Porque se calhar as pessoas, mas o que é isso do Elohim? Posso perguntar, os senhores são católicos? Têm alguma religião? São cristãos? Eu tenho. Eu sou católico. Pronto. A palavra Elohim é a palavra hebraica para Deus. E essa palavra foi traduzida pela palavra Deus em latim. Não, a palavra Deus não. Aqueles que vieram do céu. Calma. Isso, não é? Exato. O que é a palavra... Em hebraico, Elohim quer dizer os que vieram do céu. Exato. O que é a palavra foi traduzida pelas igrejas pela palavra Deus no singular. O que é? Elohim é um plural. A palavra in, em hebraico, é sempre a marca para o plural. Sim. A maioria das igrejas defende que os textos têm a palavra plural para Deus, Deus é um singular, porque utiliza-se o plural como sentido de majestade, de omnipotência e omnipresença de Deus. O que estes significados em hebraico não existem. E qualquer linguista em hebraico afirma isso ao Senhor. Ok, onde é que você quer chegar? O que quer chegar é que o Deus em que milhões de pessoas acreditam, graças à Bíblia, pode ser um erro de tradução. Ok, admitamos que sim. Isto já Voltaire se punha estas questões. Há muitos teólogos... Não, há milhões de pessoas que de facto acreditam em Deus, mas não é só graças à Bíblia, é graças também ao Corão. Mas, por exemplo, o Corão, o senhor sabe quem é Abraão. Os muçulmanos consideram Abraão como um profeta de Deus. Sim. Abraão mas acho que aqui estamos a enverdar por um outro lado completamente diferente. Você há bocado dizia-me que o raelianismo tem um fundamento científico. Eu estava a falar agora eu pergunto 25, dizer que o homem foi criado há 25 mil anos pelos Elohim, que fundamento científico é que isto tem? É assim, à primeira vista não, porque os cientistas dizem que foi há milhões e milhões de anos. Mas, então não. Não, o homem há milhões de anos não foi. Foi há centenas de milhares de anos largos. Já que estão no tema
Isto vai dar ao tema da evolução. Bom, não vamos baralhar a conversa. Bom, não vamos baralhar a conversa. É importante manter um discurso, pelo menos claro, para os espectadores, mesmo que não seja para nós. Estou mais interessado porque as pessoas estão em casa. Eu posso fazer uma pergunta? Diga. Uma base deste movimento é com certeza científico, pelo menos na parte que toca à biologia. O facto de considerarem que o conhecimento do DNA e destas novas tecnologias fundamentam as suas crenças, de alguma forma. Mas o que é curioso é que, ao mesmo tempo, negam outros desenvolvimentos científicos da mesma monta, que é, por exemplo, todo o desenvolvimento da astrofísica, que prova, por exemplo, que houve um início do universo, foi aqui dito que não, que o universo sempre existiu e sempre existirá. Quando os astrofísicos têm um desenvolvimento científico tão importante como a biologia e que é reconhecido até mais, se calhar, do que atualmente a parte da biologia. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a isso. Isso do início do universo, isso é muito relativo. Porque houve um início. O que é houve antes desse início? O senhor está-se a referir ao Big Bang, que era... Penso que é isso que está-se a referir, que houve uma explosão, o universo contém expansão contínua. Mas o que é que havia antes desse início? A matéria que existe no universo formou-se do quê? Mesmo considerando que vocês tenham razão através do Big Bang e que está em expansão, antes de existir este universo, antes dessa explosão, existia outra coisa qualquer. E isso infinitamente. Isso é uma coisa que ultrapassa os cientistas e ultrapassa qualquer pessoa. E não existe certeza. E, portanto, vocês acham que esse conhecimento sobre o que havia antes do Big Bang foi transmitido pelos Elohim? Era do conhecimento dos Elohim que foi transmitido por eles? Eles disseram é isso? Certas curiosidades ao Rael sobre o que é que era o universo, como é que isto era constituído, que é não aprofundaram muito. Mas, aprofundaram muito porquê? Chegaram com essas novidades todas, não é? Deviam ter contado mais umas coisas. Não. Marco, há aqui uma questão de princípio e vocês têm que perceber isto. O realismo é um movimento, chamamos-lhe movimento, pelo menos para facilidade de diálogo, que é baseado numa, entre aspas, história de um senhor que se chamava Claude, ou chama-se Claude Vorion. Está vivo, não está? Ainda está vivo. Está vivo, pronto. E que disse, no dia 13 de dezembro de 1973, perto de Clermont-Ferrand, num vulcão, eu vi um OVNI. Tinha 7 metros de diâmetro, era feito de metal brilhante, era tripulado por um ser sorridente, que me deu uma mensagem dizendo-me que toda a vida que nós conhecemos foi criada em laboratório graças ao domínio que esses seres têm da engenharia genética e da ADN e do ADN. Com o nome de Elohim, quer dizer aqueles que vieram do céu, não sei qual é a origem, se foi o Sr. Claude que lhes deu esse nome, se não. Além disso, terão confiado a Rael a missão de difundir esta revelação e de construir uma embaixada onde virão um dia os Elohim, na companhia de grandes mensageiros que eles enviaram, como Jesus Cristo, Moisés, Buda e Maomé, portanto, segundo esta... Também são Elohim, Jesus. São mensageiros dos Elohim. Eram mensageiros. Foram criados e, portanto, este senhor... Eram clones. Portanto, este senhor... Não, clones não, ainda não eram. Já lá vamos à clonagem, que é outra história. Este senhor Claude Vorion, Rael, diz, aconteceu-me isto, e a partir daqui, sigam-me, ou sigam esta teoria. Onde é que está a base científica? O que é que isto prova? Eu, Carlos Cruz, ainda há algumas pessoas que acreditam em mim, amanhã digo, na costa da Caparica, eu ontem ia para casa e encontrei um disco voador que me disse Cruz vai pelo mundo e diz que não sei o quê. E de repente tenho 50 mil pessoas, também não é tanta gente como isso, que seguem. É um bocado difícil de... Ou por outra, vocês têm que admitir que a dúvida seja maior do que a dúvida que se põe aos cristãos em relação à Igreja de Cristo. Não é? Ou não? Ou estou errado? Como é que vocês provam, como é que me convencem a mim e às pessoas à volta desta mesa de que o primeiro, de que o Rael conta uma história verdadeira? É muito importante saber que nós não procuramos convencer. Nós, como você falou antes, existimos em mais de 80 países, fazemos palestras, difundimos nossa informação, mas nunca você vai encontrar um raeliano que vai procurar convencer. Nós difundimos uma informação. Hoje tem pessoas em Portugal que vão achar que isso... Eu quero perceber porque é que você acredita. Porque eu acredito, porque faz sentido para mim, como eu comecei a falar antes. Mas há imensa coisa que faz sentido. Até hoje eu tinha 2 possibilidades, tenho uma certeza que ninguém pode negar que estamos aqui, que tem vida na Terra. Tem pessoas que não interessam essa questão, não interessa. Trabalham, têm vida cada dia,
não interessa. Mas tem pessoas que veem isso, que se perguntam de onde vinimos. Como falei antes, eu não posso acreditar em sobrenatural, em forças sobrenaturais, em Deus com uma barba branca que chega, que cria tudo. Não posso acreditar nisso. Mas acredita então no relato de Rael. E esse relato tem também algo sobrenatural. Aliás, o relato de Rael, desculpa, agora tenho que me interromper. Sim. O relato de Rael é muito semelhante ao relato de muitos outros messias que deram origem a religiões. Exatamente. Ou seja, eles dizem ter contacto com uma entidade qualquer divina. Mais ninguém testemunha esse mesmo contacto. Eles transmitem a mensagem que alegadamente lhes terá sido passada. Reúnem fiéis, constroem o culto da personalidade, fundam uma pequena seita e depois desenvolvem-se por aí afora até se tornarem uma religião. Com uma vantagem substancial, no que respeita, por exemplo, ao cristianismo. É que têm a certeza que não vão ser crucificados, no sentido literal da palavra, e que podem continuar vida fora, a gozarem, enfim, de algum prestígio, de terem uma série de seguidores e de poderem angriar bom dinheiro com essa religião, não é? Sim, porquê que a religião não se chama Halloween? Porquê que se chama Rael? Não é? Devia ser se o objeto da coisa é o Halloween, é o culto da personalidade, justamente. Porquê que não se chama o Heloísmo? Em vez do Rael e olha, é uma proposta. Isso é uma proposta, acho que dentro da questão é realmente um detalhe. Isso, mas é uma proposta. Mas eu sou muito meticulosa. Mas uma proposta, temos que ver as coisas talvez um pouco além do. Um pouco com mais perspectiva, não? É importante. O realismo, os Elohim falaram a Rael que quando a informação esteja difundida no planeta, não que contrariamente a religiões como o cristianismo, o islã, que procuraram converter toda a humanidade, e muitas vezes com a força. Nós não vamos a procurar isso, nosso objetivo. Eles nos pediram de difundir a informação. Uma vez que a informação está difundida, terá suficientes pessoas para querer acolher os Elohim que querem ser convidados. Eles poderiam chegar agora mesmo se quiserem, mas não lhes interessa. Eles querem ser reconhecidos, querem ver que nós temos a capacidade de entender. Aqui uma questão que faz uma certa... Mas isso já temos um telefonema. Alô? Alô? Sim? Eu estou telefonado, pá, porque eu sou extraterrestre. Pai, queria voltar para casa, pai. Queria perguntar-vos a vocês onde é que eu posso apanhar a próxima nave. Epá, levem-me com vocês, pá, digam onde é que ela aterra, uma nave passa aqui em Portugal. É que se não passar, eu vou pedir a qualquer lado, pá. Nem que seja a Austrália, desse pequeno país. Pelo Pacífico, pá, olha, e deixaram-me aqui, nunca mais consegui entrar em contato, pá, epá, já não aguento mais, pá, olha, tenho saudades da minha família, pá, olha, antes não como nada de jeito, epá, e olha, diz-eu com fraternidade que a comida aqui na terra, pá, não nojo, e a vida ainda é pior, pá, põe água no whisky, prontos, pá, é só por dizer isto, lembrem-se de mim, deixa aqui o meu contacto, adeus, obrigado, bem-aja. Bom, voltando aos assuntos sérios. A doutora já tentou intervir, várias vezes. Diga o que é que... É com relação à mensagem, né? Sim. Eu estudo os contatos também há muitos anos, né? Então, a mensagem de Rael, dessa pessoa que se encontrou com o ser, quer dizer, o relato dele é esse, que teria encontrado com o ser, que passou essa mensagem para ser divulgada. E todos os contatados independentes do mundo, tá, recebem esse mesmo tipo de mensagem, como se um conhecimento tivesse que começar a ser difundido no planeta. Só que não se torna religião. Então, a minha pergunta é só por que Rael virou religião se os outros contatados não viraram e divulgam a mesma mensagem? É a minha pergunta. Sim? Sim. Quem é que quer responder? Eu respondo. Porquê é que se tornou religião? E os outros não, que recebem o mesmo tipo de mensagem. O objetivo do contacto de Halloween era que o movimento raeliano, pode se chamar movimento, pode se chamar religião, tanto faz. Isso é apenas um pormenor insignificante. Que deveríamos reunir pessoas do mundo inteiro que concordassem realmente com os escritos do Rael e que realmente desejassem um mundo de paz, que a ciência fosse para a frente e que desejassem conhecer quem realmente criou a humanidade, que essas pessoas se reunissem todas, ajudassem o Rael a construir a embaixada. Para os Halloween, então, um convite nosso, pudessem vir. É preciso salientar que a embaixada tem de ser reconhecida pelas Nações Unidas, para não verem que isto é apenas um... Para construir essa embaixada, vocês precisam de 20 milhões de dólares, não é? Sim. Já enviaram 7 milhões de dólares, é o que está no vosso site.
Já angriaram 7 milhões de dólares. Sim. Quem é que fica com esse dinheiro? Quem é que A conta está em nome de quem? Quem é que vos garante, isto é um alerta se calhar que eu faço, quem é que vos garante que não irá alguém fugir com esses 20 milhões de dólares? Gostaria de responder essa pergunta. Eu quero falar primeiro que nós temos muito menos dinheiro que tem a Igreja Católica e outros, e nunca se pergunta à Igreja Católica o que vai fazer com os milhões. O que vai fazer com os milhões? Uma coisa, nós estamos muito claros com o dinheiro, não temos essa culpabilidade que tem em certos países do dinheiro sujo, escondemos, não falamos de dinheiro. Nós somos muito claros com o dinheiro. Todos os anos, os israelenses têm o estado das contas, sabemos exatamente onde está o dinheiro, o que fazemos dinheiro. O dinheiro é importante porque hoje não vamos ter, quando alugamos uma sala, temos que pagar, quando fazemos um livro, temos que pagar a imprenta. O dinheiro é importante, então nós não temos que nos explicar por que temos dinheiro. Temos dinheiro e vamos ter mais dinheiro porque é importante para difundir nossa mensagem e criar a mensagem. Dinheiro. Estava apenas a perguntar se vocês sabem em que mãos é que está esse dinheiro e se não correm o risco de ser todos enganados. Está em mãos muito seguras, com pessoas de seguridade, e a esse nível não tem a menor... Mas agora faz a pergunta de outra forma. Há uma estrutura hierárquica no movimento. Quer dizer, há um presidente, ou um rei, ou um imperador, seja quem for. Qual é a estrutura hierárquica? A nossa organização existe nos 5 continentes, na maioria dos países, e tem uma estrutura hierárquica com funções diferentes, segundo o nível de implicação no movimento. Que é a entidade máxima? Israel é o... É o rei. É o Israel. É o grande profeta. E depois existem sacerdotes. Existem sacerdotes? Sacerdotes têm diferentes níveis. O David é o quê? Qual é o seu cargo? Eu tenho na hierarquia, tenho um nível 3 e sou responsável para um país que é o Brasil. Isso chama-se como? O seu nível chama-se como? Capitão, soldado, sargento, como é que é? Não, eu não tenho feito o meu serviço militar, não acredito no militarismo. Sim, mas na tradução para a vossa organização... Nós somos uma organização... Nós somos uma organização pacífica que, além de falar de nosso regime, difundiram uma mensagem de amor, de paz, e só se tem que encontrar com os israelianos para ver que são pessoas de paz, de amor, de fraternidade. Vocês estão vestidos de branco por acaso ou também faz parte da... Não, nós temos liberdade de vestir como queremos. Nós vivemos na sociedade completamente... fazemos parte da sociedade humana, trabalhamos, somos estudantes. Branco é o color da pureza, não? É um color neutro. Então, quando temos uma reunião pública, nos vestimos em branco normalmente, mas não tem nenhuma obrigação. Então, quantos níveis tem a organização? 5, 6, 7? Tem 6 níveis. Está no meio, o Davi. Está a correr bem. Foi muito difícil chegar ao nível 3? Foi difícil subir? Você pode vir aos seminários, temos seminários cada ano, em cada continente, tem na Itália, no Canadá, na África, e você vai ver. Bom, o nível não é importante, o que é importante é participar. Que nível é que é? Vamos entrar... Também é nível 3, o Marco? Também. Vamos entrar noutro terreno que tem a ver com este movimento, que é, em outubro anunciaram que iriam produzir o primeiro clone humano, correto? Correto. Qual é o objetivo da clonagem no vosso movimento? Olha, quando se lê o Gênesis, está escrito: façamos homem à nossa imagem e semelhança. Isso, se não é uma declaração de clonagem... Não é mais fácil pedir aos Elohim para fazer mais? Eles têm 25 mil anos de avanço sobre nós. Eles não podem fazer mais iguais? Mas se você tem uma criança, você não quer que a criança aprenda as coisas? Não, mas eu quero, mas porque é que os Elohim não mandam ajudar e fazer 10 crianças iguais? Porque é que vocês... Porque é que o vosso movimento é que põe à venda na internet serviços de clonagem? Os Elohim não têm nada que provar. Nós somos uma organização que nós não falamos... meu querido David, desculpe, eu não quero que os Elohim provem coisíssima nenhuma. Eu pergunto porque é que há de haver um movimento de homens a provocar a clonagem humana com todas as interrogações éticas, inclusive, que isso levanta segundo os padrões da nossa civilização, e se nós somos fruto de um avanço científico tão grande como os Elohim que controlam a engenharia genética e o ADN, porque é que não são os próprios Elohim que montam um laboratório na Terra e nós vamos lá, em lugar de entregar isso a pessoas que têm os mesmos defeitos de fabrico que eu também tenho. Quer dizer, o ser humano não é perfeito. É um erro dos Elohim, não nos fez perfeito. Uma coisa, sobretudo tendo em conta que a técnica de clonagem não está suficientemente desenvolvida. Isso já lá vamos ali ao professor, por isso é que ele está cá. Mas só para concluir esta minha explicação, não está suficientemente desenvolvida, portanto terão que morrer imensos fetos antes de nascer um bebê perfeito, e não é sequer seguro que esse bebê nasça perfeito. Ou seja, terão que morrer várias vidas humanas, de acordo com... Qual é o vosso objetivo ao oferecer os serviços de clonagem? Que objetivo é que tem? O objetivo é muito claro, é provar que nós também, seres humanos, hemos chegado a um nível de
elohimização, se podemos utilizar esse termo. Vocês oferecem? Oferecemos serviço de... São 46 mil contos. Então não é oferta. Faz 3 anos se clonou a ovelha Dolly. Pessoas falavam que vai precisar de dezenas de anos, o mesmo siglos antes de fazer a clonagem de um mamífero. Rael faz 27 anos que fala de clonagem. Em 1973 falava de clonagem, quando ninguém conhecia. David, a clonagem de uma ovelha ou de uma vaca, por exemplo, pode ajudar a resolver problemas de alimentação, nomeadamente em continentes menos desenvolvidos e que atravessam períodos de fome, ao passo que a clonagem do homem não é necessária. A pessoa que vamos a clonar é uma menina de 10 meses que morreu por um erro médico nos Estados Unidos. Sim. Os pais consideraram que essa menina que morreu por um erro médico com 10 meses tem direito a voltar a... Portanto, os pais querem exatamente a mesma filha, não é? Mas agora é que o Dr. Pedro Fevereiro vai dizer que não vão ter a mesma filha, seguramente. Não, seguramente não vão ter a mesma filha. Por várias razões. Primeiro porque só em casos particulares é que se consegue que o óvulo da mãe consiga fundir-se com uma célula do pai. Não é seguro que seja possível. E depois porque a interação entre os genes e o ambiente é decisivo para construir aquilo que será a nova pessoa. E seguramente que as condições não serão as mesmas que permitiram o aparecimento daquela filha que as pessoas perderam. Portanto, a clonagem daquela filha não fabrica uma filha igual àquela? Não. Apesar deles pagarem 116 mil contos? E apesar de, eventualmente, até ter o mesmo background, os mesmos genes que teria a outra filha, ela não será igual. São os israelianos que vão fazer isto e vão cobrar 116... Tem, na internet eles oferecem serviço de clonagem, que é o Clonaid, para clonagem humana. Tem Ensure Clone, que é armazenamento de células, e tem, se quiseres clonar o teu cãozinho, o teu gato, tem o Clonapet. Mas é mais barato. Clonar um gato é mais barato, não é? Mas você não tem embrulhação se você não quer clonar. No mundo tem uma coisa que se chama liberdade. Aquele que quer clonar e gastar o dinheiro que você falou para fazer um clono porque seu filho morreu por um erro médico, deve ter essa liberdade. Você vai falar aqueles pais que não têm liberdade? David, diga uma coisa. Vocês todos e vão cobrar por isso. Diga uma coisa. Vocês têm qualquer coisa que nos transcenda todos e vão cobrar por isso. Você trabalha de graça? Você... isso é um trabalho. Isso é um trabalho, afinal de contas. Então não é um trabalho. É o cientista que trabalha 20 horas por dia para fazer uma clonagem, não um trabalho? Não, mas o Pedro Fevereiro tem que ter o salário dele. Qual é o objetivo da clonagem? Paz, do amor. Eu faço outra pergunta. Você é democrata? Acredita na democracia? Totalmente. Se eu pagar 116 mil contos, você arranja-me um clone do Augusto Pinochet? De Augusto Pinochet? Sim, do general. Não, porque temos uma ética, não? Temos uma ética. Até onde é que vai você? Vocês é que escolhem de quem é que fazem a clonagem. Portanto, vocês selecionam logo que podem criar uma geração de pessoas com características especiais. E pode-me clonar a mim, se eu tiver dinheiro? Primeiro, hoje o que podemos fazer é um gêmeo a dar um bebê gêmeo. Tem 3 fases na clonagem. A ideia é que vamos fazer um doble de Pinochet não é possível. Mesmo se Pinochet fuera clonado, se ele talvez for educado em outro entorno, talvez seria uma pessoa muito legal, muito amada. A clonagem não existe. A educação tem muito que ver. Nós, por enquanto, o que se pode fazer é fazer um bebê que vai nascer com o mesmo código genético. Mas há aí uma questão ética, mais do que uma questão monetária, há uma questão ética, há várias questões éticas em relação à clonagem que ainda não foram resolvidas e vocês dizem que têm princípios éticos, mas pelos vistos ainda não lidaram com isto, que é, por exemplo, e se a criança não quisesse ser clonada depois de morrer? Ela também tinha vontade própria. Uma outra questão importantíssima é, e se o clone desenvolver anormalidades? A quem é que ele se vai queixar? Quem é que ele vai processar? Vai processar a Clonaid? Não. Olha, parece que estamos olhando as mesmas coisas que 30 anos atrás, quando se fazia o primeiro bebê proveta. Era um escândalo que essa criança ia nascer... E agora tem bebê provetas todo o tempo e não faz o menor problema. Mas é completamente diferente. Peço desculpa. É necessário matar várias vidas humanas para nascer um clone humano perfeito. Mas quem é que está falando de matar várias vidas humanas? Estamos a falar de matar várias vidas humanas. Desculpa, mas você não conhece bem, então, como é que... Temos aqui o professor que é especialista em clonagem. Diga-me. Eu sou especialista em clonagem de plantas, mas acompanho claramente o resto do trabalho em animais. E talvez a história... Sim, a alface é igual no genoma, não é? A alface no genoma, o genoma humano... O grão de arroz tem mais genes do que nós. 50 mil. Não é igual. Tem coisas semelhantes e tem coisas bastante diferentes, evidentemente. Eu desde que sei que sou parecida com uma alface, é muito desiludida, mas pronto. Diga, professor. Não, o que eu quero dizer é que há muitas coisas que não se sabem relativamente às experiências que foram feitas com a clonagem dos animais.
Houve alguns que tiveram sucesso. Por exemplo, a Dolly apareceu e ainda é viva neste momento. A realidade é que para a Dolly existir, houve muitos animais que morreram pelo caminho. Alguns morreram dentro do útero da ovelha, outros que morreram à nascença e outros que tiveram que, se calhar, ser mortos porque não estavam em condições. A questão é, estas pessoas que querem à viva força fazer um clone humano, estão dispostos a fazer pessoas, indivíduos, sofrer isto? Morrerem uns no útero materno, outros à nascença, outros viverem com defeitos? Isto é inaceitável. Existe uma base ética que diz que nenhum ser humano pode ser utilizado para experimentação, a não ser que dê o seu consentimento explícito. Que possibilidade é que estes seres vão ter? Uma criança que morreu com 10 meses não tem a mínima possibilidade de se pronunciar. De qualquer forma... Deixa-me só perguntar isto, Carlos. Não, eu só quero lembrar que a Inglaterra, se não votou ontem, vai votar segunda ou terça-feira, se transformará no primeiro país com uma lei contra a clonagem humana. Eu queria saber quem são os cientistas que estão no vosso movimento e em que local é que se fazem as clonagens. E outra coisa, uma pergunta de cada vez. Quem são os cientistas raelianos? Uma mosca, clonaram uma mosca. Pronto. Sim, então, a Cloned foi criada, a ideia que lançou, foi Israel que lançou a Cloned. É muito importante saber que o movimento israeliano e a Cloned são duas entidades completamente diferentes. Sim, mas vocês fazem propaganda da Cloned. Então, nós, a ideia... está sediada nas Bahamas, não é? Não, a ideia da Cloned foi lançada por Israel e nós apoiamos a ideia da clonagem, porque para nós o futuro é a ciência. Somos os grandes torcedores da ciência. A ciência vai liberar o ser humano e vai permitir ao ser humano entrar... Mas a ciência tem limites éticos. Mas quem são os cientistas? Quer dizer, não se pode entrar no campo da clonagem humana a partir do princípio que a clonagem envolve riscos de morte da mãe, feto defeituoso, morte ainda no útero, morte à nascença, criação de pequenos monstros, que garantias da vida... Vamos cá ver uma coisa, e estamos a falar de coisas extremamente sérias. Que garantias é que o movimento israeliano ou a Cloned me dão de que fazem uma clonagem humana sem este tipo de sacrifício, sem esta margem dela? Não há garantia. Com toda certeza, nós vamos a fazer, a Cloned vai fazer todo o possível, vai fazer todo para que a criança que nasce seja perfeitamente saudável. Todo o que a Cloned pode fazer não chega. Mas estamos no início. A Dolly, ninguém mas podia... não pode fazer experiências com vidas humanas? Não podem clonar uma criança de 10 vezes? Não estamos fazendo experiências, estamos permitindo a pais que são estériles... Portanto, abdicam da vossa responsabilidade. Não, se são estéreis não há clonagem. Não, são estériles. Não podem ter criança por vida sexual. Não, mas não há clonagem se são estéreis. Não, a clonagem é a cópia exata de um ser que já existe. Se são estéreis, não têm filhos, logo não pode clonar uma coisa que não existe. Carlos, quem são os cientistas e onde é que vão fazer a clonagem? A diretora da Cloned é a Brigitte Boisselier, sim, é uma que cientista? agora é professora na universidade nos Estados Unidos, e a diretora científica, que é uma pessoa totalmente qualificada por isso, e tem uma equipe de científicos que são completamente... E esse doutor? Desculpa que eu disse. São qualificados para isso. E onde é que é o vosso laboratório? Por enquanto não podemos falar. Provavelmente nos Estados Unidos. Provavelmente nos Estados Unidos. Atualmente é uma atividade ilegal a clonagem humana. Tem um parâmetro legal, mas com certeza a questão de se vamos a fazer a clonagem ou não, se vai fazer a clonagem ou não, se tem que perguntar. A clonagem humana vai ser uma realidade. Depois nós queremos ser humanos que vamos a fazer com ele? Vamos a ter uma atitude progressista e ver o potencial imenso que tem, a felicidade que pode aportar isso a milhares e milhares de pais ou casais homossexuais que não podem ter filhos e podem ter filhos... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a clonagem não tem nada a ver com a reprodução. Um casal que não tem filhos pode tentar a fecundação in vitro, pode tentar a barriga de aluguer, pode tentar a adoção. Agora, um casal que não tem filhos vai clonar porquê? Porque quer uma filha igual à Júlia Pinheiro? Não, eu quero um filho. Não posso. Sim. Mas porquê é que há de ser uma clonagem? Sim. Olha, que horror e o trabalho tinha para te aturar. Carlos, eu gostava de questionar a liberdade, esta questão da liberdade, que somos livres para fazer qualquer coisa. A realidade é que nós não somos livres para fazer qualquer coisa. Nós podemos ser livres, na perspectiva, para estudar e ter conhecimento. Mas utilizá-lo é outra coisa. Não temos liberdade para utilizá-lo de qualquer forma. Sim, sobretudo para utilizar no ser humano, não é? Temos uma senhora ao telefone que viu um OVNI. Dona Rosa, boa noite. Boa noite.
Boa noite. De onde é que vive, desculpe? Em Marinhais. Marinhais. Onde é que fica, concretamente? Desculpa a minha ignorância. Portanto, fica... É Conselho de Salvaterra de Magos. Ah, sim, senhor. Portanto, Ribatejo. Sim, sim. Então, e o que é que viu há 18 anos, Dona Rosa? O que eu vi foi... portanto, eu andava a regar o jardim. E... Portanto, vi o género de uma estrela. O género não era mesmo uma estrela. Sim. Só um momento que eu tenho que o meu bebê que está a incomodar. Sim, não. Deixa o bebê falar. Pronto. Eu, por cima da chaminé de uma vizinha, Sim. eu vi uma estrela assim, não muito longe da chaminé. Sim. E esteve ali muito tempo. Portanto, eu fiquei assim um bocado admirado com aquilo que estava a ver. Até que depois, passado um certo tempo, entretanto veio uma vizinha e começámos a conversar e eu disse-lhe que está ali uma estrela que me está assim a meter um bocado em discussão, já está ali há tanto tempo e nunca mais sai e tal. E entretanto aquilo começou-se a aproximar de nós e fez-nos, quer dizer, como já é um holofote que manda um foco verde para a nossa cara. E entretanto começou-se a afastar rapidamente. Sim. E então aí eu fui a correr buscar os binóculos e ainda consegui ver, portanto, um objeto ovalizado, portanto, assim como se fossem dois pratos fundos, um por cima do outro. Sim. E cheio de luz, portanto, todo cheio de janelinhas verdes, iluminadas de verde por dentro. Sim. E, portanto, saiu a uma velocidade muito grande. Até hoje eu tenho-me perguntado o que realmente era aquilo. Sim. Mas a velocidade... Estou muito próximo de nós. Quando nos enviou aquele clarão direito à nossa cara, e depois afastou-se rapidamente, nós ficámos em pânico. Mas a velocidade também não era assim tão grande que deu tempo para a senhora ir buscar os binóculos, não é? Como? A velocidade também não devia ser muito grande porque deu tempo para a senhora ir buscar os binóculos. Pois, quer dizer, também tinha que correr, mas de qualquer maneira já é uma distância... Então a senhora correu mais... Eu consegui ver qualquer coisa, consegui ver pelo menos o formato e a cor. Sim. Se a senhora não tinha máquina fotográfica ou câmara de vídeo em casa? Há 18 anos. Máquina fotográfica, então? Como? Desculpe, não tinha máquina fotográfica em casa? No momento não tinha. Nessa altura não. Que horas eram, Dona Rosa? Que horas eram? Olha, isto era no verão. Sim. E era assim, tanto ao sol posto. Diga? Sol posto? Era sol posto. Portanto, quer dizer, era aí por volta de... 7, 8 horas? Exatamente. À volta disso. Não voltou a ter nenhuma visita dessas, não? Nunca mais. Mas fiquei sempre a pensar nisso e já tenho falado com várias pessoas sobre isto e gostava que me explicassem o que é que seria aquele objeto e aquela luz tão esquisita que nos encandeou assim. Pois. Quer dizer, pronto. Pronto, sim, senhora. Eu acho que a curiosidade no fundo era ver a nossa cara. Uma última questão. Doutora Gilda queria perguntar uma coisa à senhora. Diga. Um momentinho só, Dona Rosa. Diga, se após aqueles holofotes em cima dela, se ela sentiu alguma coisa no corpo. Depois da luz ter sido dirigida à Dona Rosa, a senhora sentiu alguma coisa especial no seu corpo? Alô? Foi abduzida. Foi abduzida. Porque essas histórias não são para contar. Bom, eu acredito em OVNIs. Acreditas? Em OVNIs acredito. E em extraterrestres acredito plenamente. Eu gostava tanto de ver um... Mas os OVNIs não é dogma de fé também. Não? Os OVNIs não são uma religião. Não é preciso acreditar neles. Não acredito. Os OVNIs existem. Para um busquima num avião é um OVNI. Não, segundo objetos voadores não identificados. Já viste algum? Não vi, mas acredito que existe. Deixa-me perguntar só uma coisa. O Lili Brasil da Força Aérea Norte-Americana. Eu já tive, inclusive... Acredita em naves espaciais, então? Naves espaciais de origem extraterrestre. Sim, mas deixa-me perguntar só uma coisa à doutora Gilda, que ela há bocadinho disse que o que interessava era a consciência. E o padrão, portanto, estudava o padrão das histórias. Portanto, é possível, na sua opinião, como cientista e como psicóloga, que a ideia dos extraterrestres seja um estado psíquico mais do que uma realidade? Eu acho que também pode ser, mas ele nunca seria só isso. Porque... Acha que, de facto, na realidade acontece qualquer coisa que desencadeia isso nas pessoas? Exatamente. Ou há qualquer coisa que tem a ver com o nível da dimensão, ou qualquer patologia que faz com que as pessoas vejam? Não, isso está estudado. Isso é exatamente mas aquele grupo... acredita que existem? O quê? Extraterrestres que raptam pessoas
e não. que... Eu acredito nos extraterrestres, eu acredito na possibilidade da existência dos extraterrestres, né? Acredito, inclusive, na possibilidade dos extraterrestres estarem se comunicando com a gente no planeta. Tá? Agora, se a abdução é feita por extraterrestres, eu não posso provar. Mas acredita nisso? Eu até acredito, mas eu acreditar é uma crença minha, não é ciência. Mas ciência não é crença. Mas há uma questão ciência é prova. Nunca nenhuma das pessoas teve um contacto desse. Não, isso não há prova. A gente só tem, exatamente, a gente só tem a consistência dos relatos. Mas é que nem as pessoas que foram abduzidas têm uma única prova, ou seja, foram para as naves espaciais e não trouxeram não, pelo seguinte, o fenômeno, uma coisa também está muito clara, o fenômeno é como se passassem duas realidades. É como se ele passa na nossa realidade concreta e que ele deixa marcas concretas. E eu disse que ele é um estado psíquico e não é uma realidade. Isso é mais psicológico. Não, mas ele não é só. Isso também já está provado e bastante estudado que não é um estado psicológico apenas. Por exemplo, pode até ser uma projeção na sua mente de alguma coisa externa. Sim, tá? Mas não é um estado... álcool e muitos ou outros estupefacientes qualquer. Mas diga-me uma coisa. Até porque nós já fizemos experimentos com eletrocefalograma. Pessoas que são abduzidas, há pessoas que dizem que tiveram relações sexuais com extraterrestres. Há algum filho do extraterrestre? Alguma vez foi provado que alguma mulher foi violada por um extraterrestre? Não foi. Ou uma mulher ou um homem, mas não sabemos qual é a opção sexual deles. Mas faz parte da consistência dos relatos, tá? A existência de, pelo menos, a retirada de óvulos e a retirada de esperma. Né? Isso faz parte consistente dos relatos. Padrão, faz parte do padrão. Mas não está confirmado, nunca ninguém foi a seguir, depois de ter sido raptado e violado por extraterrestre, à polícia a dizer estou pronto para ser feito um exame físico. Nunca foi conseguido, já foi inclusive, está sendo pesquisado nos Estados Unidos bastante isso, mas nunca se conseguiu provar nada. Mas o não provar, tá, não significa que não exista. Muito bem, agora... a gente ainda não prova. O gato fugiu, foi abduzido. Agora estou noutro planeta. Estou noutra nave espacial. Tenho aqui não é um ET. Olá. É o Paulo Sampaio, que tem 17 anos e que é um jovem entusiasmadíssimo com estes assuntos, correto? Correto. E desde muito novo que se interessa por ovnis. Sim, 8 anos provavelmente já. Como é que aos 8 anos já sabia o que era um ovni? Vi documentários na televisão e pronto. Vi filmes, alguns filmes são inspirados em casos reais. Sim. E vi esses filmes. Até que um dia inscrevi-me numa organização que já desapareceu. E depois, em 1997, apareceu outra organização fundada por Nuno Rocha, pela qual eu, em 1999, inseri-me nessa organização. E a que é que se dedica essa organização? Ao estudo de fenómenos aeroespaciais em Portugal. Sim. E não só, em Portugal, em Espanha e no Brasil. Temos lá pessoas também na organização. Portanto, acreditas em ovnis? Sim. Acreditas em extraterrestres? Sim. Nunca viste nenhum? Não. Gostavas de ver? Sim, talvez. Não te assustava se aparecesse aqui o extraterrestre? Sim. Olha para mim. Eu sou um extraterrestre. Assusta-te? Muito parecido connosco. É? Muito para quê? Muito parecido com a nossa raça humana. Exatamente. Aliás, depois dos desenhos que a gente viu há bocado, são todos parecidos connosco. Portanto, querias mesmo conhecer um ET. Mas acreditas nesta teoria dos raelianos que os seres humanos teriam sido criados por ET? Talvez acredite tanto como fosse a religião. Pronto, a religião católica. Não existe bases científicas que provem que aquilo seja real mesmo. Enquanto nós, na OIF, na nossa organização, temos fundamentos científicos de modo de pesquisar os nossos casos de avistamentos de ovnis, tanto de raptos ou outros índices que têm a ver com a neurologia. Portanto, essa organização a que pertence estuda esses raptos que a doutora ali se ocupa também, é? Sim, temos também um caso desses, de rapto, cá em Portugal. É em Portugal? Sim. Só que, pronto, não poder divulgar nomes nem nada. Sim, mas falaram com essa pessoa que foi raptada? Sim, falamos. E o que é que ela contou? Basicamente, essa pessoa era raptada sem saber que era raptada, praticamente. Só ao fim de ir a psicólogos ou isso, é que ela descobriu que tinha sido raptada, de facto, por extraterrestres. Falaste com essa pessoa? Pessoalmente não. É tudo a nível de internet. A nossa organização está praticamente distribuída pela internet por todo o mundo, praticamente. Nós temos um canal de IRC, que é o OVNIs, onde nós fazemos debates em tempo real com várias pessoas a discutir ovniologia e não só. Nesse canal. Lá, de vez em quando, entram pessoas provavelmente tenham sido raptadas ou isso, mas de qualquer maneira não quer dizer nada. Nós só podemos provar que aquilo é real entrando em contato direto com a pessoa mesmo e analisando
os tempos meteorológicos ou outros fatores que estejam relacionados com isso. Tem que ser mesmo no terreno. Tem cientistas que fazem parte da vossa organização? Não, mas temos pessoas já bastante qualificadas nesse tema. E pronto, e temos também um site na internet, onde várias pessoas podem ser ao site da internet, onde podem inscrever-se na nossa organização. Tem um grupo de discussão, que é o OVNIS PT, visto via e-mail, onde as pessoas discutem vários casos ou relatam casos que aconteceram em Portugal. E também temos uma revista que infelizmente não foi publicada nas bancas porque não tivemos apoio quanto a isso, uma revista a falar acerca de OVNIs, totalmente produzida por membros da OIV, onde nós temos essa revista publicada no site. E contam esses casos também? Contam casos relatados por pessoas e tanto análises feitas por nós. Ok. Obrigadinho. Oxalá encontres um dia um ET. O que é que fazemos, chefe? Está bem? OVNI PT. OVNIS PT. OVNIS PT @igroup.com. Está bem. E o contacto da OIV é oiv@net.sap.pt. Como é que os extraterrestres comunicam com os terrestres, com os terráqueos? Ou seja, como é que o Rael se entendeu, em que língua se entendeu para receber a mensagem dos Elohim? Falaram em que língua? Ele disse? Há uma versão disso ou não? Falou que foi em francês? Em francês. É? Os Elohim chegaram dos confins do universo e debitaram em francês? Sim, falaram em francês. Falam todas as línguas. E como é que eles sabiam falar francês? Não sei. Foram aliens franceses. Que tipo de francês... Não, atenção. Que tipo de francês é que eles aprenderam? Aprenderam o francês de arcaico de há 300 ou 400 anos? Aprenderam o francês do Mário Soares? Ou aprenderam o francês da França atual? Não, se aceita a existência dos Elohim, não se põe a questão que línguas é que falam. Falam todas. Não, mas eu quero saber. Falam todas. Falam todas? Não, porque se aceita o conceito da existência dos Elohim, capazes de criar os homens, mas, é uma sabedoria quase universal. As pessoas que encontram extraterrestres são comunicam com eles. Exatamente. Claro. Como é que comunicam com elas? Na maioria das vezes, essa comunicação, a descrição é telepática. É o tal chip que eles falavam na cabeça. Pode ser por chip ou não, mas é geralmente direto mental. É mental. Portanto, é uma intuição. É uma coisa que vem... É uma comunicação Mas nunca direta. foi encontrado nenhum desses chips? Não, é provado não. Não lhe parece mais razoável, até que um desses pacientes apresente provas físicas de que foi abduzido, pensar, ficar na dúvida de que eles estão apenas iludidos ou que estão a dizer uma fraude? Olha, esse livro aqui eu questiono isso. Porque naquela época eu questionava o que era psicopatologia e o que não era dentro dos casos que eu encontrava. Agora não, porque nós agora já foram feitos muitos exames, já foram feitos muito teste psicológico, já existe inclusive o perfil dessas pessoas, né? E elas não têm nenhum desvio, inclusive eu fiz a medição com eletroencefalografia, né? Com um aparelho especial de pesquisa, nós fizemos um mapeamento cerebral de um grupo de 24, junto com todo um outro grupo de pessoas em estado alterado da consciência. Esse grupo de 24 era diferente dos restantes? Era um grupo que tinha relatos, ou de contato, ou de canalizar, e na sua maioria eram abduzidos, relatos de abdução. E tinha um perfil comum. Tinha um perfil comum. E dentro da retirada, quer dizer, a linha padrão do cérebro, tá, foi inclusive comparada com um banco de dados de normalidade, e está dentro da normalidade. Doutora, desculpe, mas portanto, eu percebo que é um padrão, por exemplo, das ondas beta, das ondas alfa, ou seja, do não, que mas for. existe o padrão do rápido também. Sim, não, tudo bem. Agora, corresponde também a um padrão, isto é, as histórias que eles contam verbalmente são comuns, têm pontos comuns. O padrão que eu falo, eu não estava falando do padrão só das ondas beta de alta frequência, tá? Existe o padrão dos relatos. A própria história. A própria história tem um padrão. E diga-me, isso leva a doutora a acreditar que, de facto, há uma abdução de pessoas por este Não, processo? isso me leva a acreditar, tá? Que existe um fenômeno que acontece, tá? Que tem um padrão geral, em que é descrito... Que não é ilusão. Pode ser, não pode ser ilusão. Não é. Isso já foi muito testado. Também não. Já foi muito testado. Inclusive, quem trabalha com isso, por exemplo, o Dr. John Mack, da Universidade de Harvard, que também trabalha como eu, né? Quando você regride as pessoas, a recuperação dessa memória, que é ligada à abdução, é diferente das outras memórias. Tá? Portanto, deixou uma marca. Deixa uma marca. Esse tipo de experiência. A hipnose, doutora, não é um método 100% fiável.
Não, tanto mas se podem recuperar memórias como se podem implantar memórias. Não no abduzido, que é outro teste que já foi feito. O abduzido, ele é facilmente hipnotizável, mas ele não é sugestionável. Já tentaram, por exemplo, o abduzido sendo regredido, ele está descrevendo o local, e o hipnotizador dizer, do lado esquerdo tem 2 extraterrestres, me descreve os extraterrestres. O abduzido para 2 minutos na regressão e diz para você, não, do lado esquerdo não tem nada. Ele não é sugestionável. Mas, doutora, a senhora falou que existe um perfil comum. Logo, as pessoas que são abduzidas, quando estudadas, quando são integradas nesses grupos de estudo, realmente revelam características comuns. São pessoas que, entre si, têm semelhanças. Ou seja, se calhar são seres humanos com características e comportamentos ainda... Não, igual a mim, igual a você, eu tenho desde industrial a dona de casa. Mas se calhar com abduções. Empresários de alto nível com abduções. Não são autossugestionáveis essas pessoas. Vêm de sítios diferentes do mundo. De um modo geral, o abduzido não acredita e ele não gosta de ter sido, ele questiona muito, ele é muito ele é diferente do contatado. O contatado é muito crente, o abduzido não. Quando passava aquela série Fecheiros Secretos na cadeia de televisão Fox nos Estados Unidos, logo depois de começar a série, aumentaram em 68% os relatos de abduções. Ou seja, de facto, a sugestão funciona. Não, eu concordo com você que pode haver sugestão, mas o bom hipnotizador, que está acostumado e que conhece o processo, ele não se engana. Ele não se engana porque há detalhes que não está publicado em lugar nenhum. E que só nós sabemos quando fazemos a regressão. Quer dizer, dentro desse padrão, não das ondas cerebrais, mas do padrão dos relatos. De como a coisa se passa. Há alguma notícia de que os extraterrestres lhes tenham transmitido alguma mensagem? Eles transmitem muito pouco, é uma das grandes diferenças entre a abdução também e o contato. O contato, de um modo geral, tem muita história, é transmitido muita coisa. A abdução é muito seca. Né? Os extraterrestres falam muito pouco. Portanto, admitindo que de facto houve uma abdução, essa abdução teria como finalidade, eventualmente, uma manipulação que não deixa marcas verbais nem histórias. Eu acho que, inclusive, não era para ser uma descoberta. Anestesia, inclusivamente, situação de anestesiado, seja o que for. Ela gera uma amnésia. E uma amnésia, a indução da amnésia é muito forte. É tão forte que a pessoa tem pouca memória de infância. Tá? E eu acho que ela era para ficar escondida, para as pessoas não saberem. Mas como nos Estados Unidos começou a se usar muito em terapia, a hipnose, os episódios começaram a aflorar. E aí começamos a estudar isso. Muito bem, voltemos aqui aos nossos raelianos. Quantos raelianos há em Portugal, se tem esse levantamento feito? São poucos, e talvez uma dúzia. Uma dúzia só? Sim. Mas simpatizantes existem imensos. Claro que as pessoas têm... Qual é a diferença entre um raeliano e um simpatizante de rael? O raeliano não acredita nas mensagens de Halloween, quer difundir... E os simpatizantes não acreditam, mas acham piada? Não é achar piada. Acham que a ideia tem lógica, mas não se querem envolver. Isso acontece em muitos casos. Portanto, são pessoas que aceitam, mas não se querem envolver. Mas não se querem envolver e acham que é interessante a teoria. E os raelianos são todos pessoas jovens, como vocês? Na maioria. São muito jovens. E têm todos o cabelo comprido. Têm todos o cabelo comprido. Há de tudo. Não, é o que eu falo, eu estou a dizer isto. Tem lógica, não levem a mal. Não levem a mal. Eu estou a fazer esta pergunta como... Tá bom. Estou a perguntar se os dois portugueses têm todos o cabelo comprido. Não. Isto foi mesmo coincidência. É uma pergunta séria, Gostavam de ser clonados, vocês, não? Gostava de ter um clone seu? Não precisa. Não, eu também não preciso, mas gostava. Até como curiosidade. Qual seria a sua relação com um clone seu? Você sabe, um clone é como um gêmeo. Falamos de clones como uma coisa... Mas todo gêmeo tem um clone. Então, existe hoje milhões de clones no planeta que são os gêmeos. O único que aconteceu dentro da mãe, em vez de acontecer de uma forma graças à ciência. Mas é feito por natureza, não é feito pelo homem, portanto há aí uma diferença. E desculpe, mas eu tenho que voltar um bocadinho atrás na conversa, que é para pegar numa contradição vossa, que é o seguinte: vocês dizem que acreditam na ciência, daí estarem a desenvolver a técnica da clonagem, mas por outro lado não acreditam na ciência quando a ciência defende que o homem existe há mais de 25 mil anos e que não foi aqui colocado por extraterrestres. Ok? Portanto há aqui uma contradição óbvia. Como é que vocês explicam isto? Em que ciência é que acreditam? Acreditam na ciência que mais vos convém? Sou Luís Rebelo. Posso? Não sei se o senhor já leu, mas existem sérias dúvidas sobre a viabilidade dos métodos de datação, que era do carbono 14, que só se pode fazer em organismos que foram organismos vivos
Os dinossauros, não, existe uma margem de erro que é completamente diferente. Não é sérias dúvidas. A margem de erro pode mesmo ser às vezes de centenas, creio eu, ou mesmo às vezes de milhares de anos, no caso de artefactos mais antigos. Agora, não estamos a falar que o homem não existe há mais de 25 mil anos. Há muitíssimo mais de 25 mil anos existia o Homo sapiens sapiens, que eram pessoas iguais a nós, com as devidas diferenças. Eram provavelmente um pouco mais peludos. Deixa o doutor falar. Não, é que existem... É uma metralhadora. É que, para além disso, existem outros métodos de datação que não apenas o do radiocarbono. Existem outros métodos que podem ser utilizados. Se tomar uma pastilha de radiocarbono, descubro a minha idade, ou não? Não. Provavelmente. Bom, Acredita-nos extraterrestres ou não? Não. Não, porquê? Porque em ciência fomos treinados para acreditar naquilo que é provável. Que é tangível, não é tangível. Acha que só há vida na Terra? Desculpe. Acha que só há vida na Terra? É provável que não haja só vida na Terra, mas enquanto não for detectado, não posso acreditar que existe vida no outro lado. Posso pensar que existe uma probabilidade. Mas é mesmo uma probabilidade. Mas também existe probabilidade de eu atravessar essa parede neste momento. E sair do lado de lá e ficar intacto. É possível, matematicamente, fazer as contas. Portanto, acha que o planeta Terra é um caso único? É que há a possibilidade de nós sermos descendentes, de facto, de vida extraterrestre. Eventualmente. E alguns biólogos, nomeadamente os exobiólogos ou os astrobiólogos, defendem que a vida veio de fora da Terra, certo? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas não posso dizer, mas existem também dados, inclusive científicos, que permitem provar que é possível evoluir a vida através do acaso, ou seja, através da mistura de átomos e da constituição de moléculas. Evidentemente leva milhões de anos. Então, nesse caso, também poderia existir noutros sistemas solares. Mas isso só, porque eventualmente, a questão é provar isso. No momento em que eu estou a sentir uma mistura de moléculas que dá origem ao intervalo, o seu espectador não sai do seu lugar. Voltamos dentro de momentos para a segunda parte do nosso programa desta noite. Até já. Nosso programa. Rapidamente vamos encerrar o tema com que abrimos o programa e depois teremos ainda mais um convidado com um tema completamente diferente, a não ser que ele também tenha sido fruto da criação dos extraterrestres. Halloween. Portanto, recordam-se que estamos aqui a falar ou a pôr a pergunta se de facto o ser humano é fruto ou não da criação de extraterrestres. Enfim, tirarão as vossas conclusões depois de tudo o que ouviram. Mas há um tema que eu gostaria de voltar rapidamente e agradeço agora que as respostas sejam muito rápidas para aproveitarmos estes 5 minutinhos que temos. Professor Pedro Fevereiro, é de facto já possível ou não a clonagem humana? Nunca foi tentada e, em princípio... Mas como cientista acha que é possível? Eu estou convencido que neste momento ainda não. Pode-se, através da clonagem, atingir a imortalidade? Acredita nisso? Não, com certeza. Um ser clonado tão perfeito, não. Com a manipulação genética que possa ser imortal? Não. Não? E não porque supostamente o nosso limite de longevidade são 150 anos, não é? Portanto, nunca se conseguiria produzir um ser que vivesse mais do que 150 Existem anos. alguns cálculos com base naquilo que conhecemos atualmente que dizem que é mais ou menos isso, mas não existe uma certeza absoluta. E, por outro lado, a clonagem faria exatamente que nós nunca mais fôssemos imortais, ainda houvesse essa possibilidade, porque acabaria com a evolução humana. Não, porque nós somos pessoas porque temos uma consciência, e a consciência não se transmite com a clonagem. Temos não só a consciência, mas temos outra componente que é a memória. O clone de um ser humano, que memória terá? Nunca será igual, porque não tem memória, não é? Não tem memória do que poderá ter sido os seus progenitores. Isso não preocupa o Rei Elias? Tem 3 fases na clonagem. Na primeira, como eu falei, agora só podemos fazer um bebê gêmeo. A segunda parte vai ser controlar o envelhecimento do corpo. Fazer que, em vez de ser um bebê que nasca, seja uma pessoa 15, 20, 30 anos. Isso vai ser uma outra fase que vai demorar alguns anos, decênios. E a terceira parte é a capacidade de transmitir toda a memória de uma pessoa dentro daquele corpo novo. E isso vai demorar...
Gostava de encontrar um extraterrestre? Não que gostava, eu estou fazendo todo desde faz mais de 15 anos para acolher os nossos pais. Sim, mas gostava de encontrar por acaso? Por acaso eu não acredito na casa. Não acredito na casa. Então, mas sair daqui e encontrar um extraterrestre, gostaria dessa experiência? Lógico, estou aguardando para isso. O que é que diria um extraterrestre se o encontrasse? O que eu diria ao extraterrestre? Eu diria num programa de marcianos, está ali um atrasado mental que é o Carlos Cruz a fazer perguntas estúpidas. Ele transmitiria muito amor porque eles nos amam, eles nos criaram. Então, ele Portanto, os extraterrestres são bons. Têm bom caráter. Porquê que eles nos amam? Como é que tem essa certeza que eles nos amam? Somos filhos deles. Mas somos filhos como? Como é que temos a certeza disso? Segundo o Raeliano. Segundo os Raelianos. E porquê que haveriam uns seres de outros planetas que se dariam ao trabalho de vir até à Terra, passar milhares de anos a desenvolver uma tecnologia para depois criar milhares de espécies, a espécie humana e, segundo vocês, todas as outras espécies? Luís, é um processo de experimentação até chegar a esta obra perfeita que sou eu. Pronto, está bem. Espera encontrar, diz que há 15 anos que se dedica à criação da tal embaixada, não é? Exatamente. Que eles viram. Portanto, espera estar lá nesse dia, quando eles vierem na embaixada. Logicamente, vai estar lá. Diga-me lá quando é que é, mais ou menos. Quando vai ser? Quando vai ser? Vai ser antes de 2035. Antes de 2035? Porquê? Porque ainda pode ser que chegar. Porque, simbolicamente, em 1945... entramos na era da Apocalipse, que significa revelação, porque entramos em uma área científica e estava escrito que a geração que tinha nascido na era da Apocalipse veria a revelação. Então, pongamos 90 anos acima de 1945 a 2035. Mas isso tem a ver com a Bíblia, já não tem a ver com o raelianismo. O raelianismo reúne ciência e religião. Religião no sentido etimológico que significa religare. Religião não significa Deus, significa religare. Mas é que a religião não tem nada a ver com a ciência. Nós somos uma religião ateia. Não é bem assim. Por regra, contradizem-se. A ressurreição não é cientificamente provada. A religião católica pode contradizer a ciência, mas uma religião, no sentido em que se utiliza etimologicamente a palavra, pode aceitar a ciência perfeitamente. A religião própria ciência pode ser uma religião. Agora, fazer essa fusão entre religião e ciência é que me parece muito bocado bizarro. Temos que fechar a mesa, só que tenho uma última pergunta para a doutora Gil de Moura. Se os seus colegas acreditam no seu trabalho, têm consciência disso ou não? Alguns sim, outros não. De qualquer maneira, eu tenho um suporte bastante grande de um grande número de colegas que não só me ajudam no trabalho, como eu faço parte, como eu falei, daquele grupo de cientistas. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigado. Quero dar o endereço no nosso portal internet www.rael.org. Rael.org. Em 22 idiomas. Onde tem toda a informação, inclusive, é traduzida para português, não é? Traduzido para português, sim, estamos na fase de traduzir. Muito bem, muito obrigado por terem vindo aqui falar um pouco do raelismo, deixando as vossas certezas e as nossas dúvidas. Mas nós temos a dúvida sistemática. Professor, também muito obrigado. Fala pelas suas plantinhas. As plantas clonadas têm que ser regadas ou não? Não, tem leite de cultura própria. São as plásticas, não é? Não, o que se poupa é água, já viste. Mais uma vez, muito obrigado, porque eu agora vou mudar. Tenho que voltar para falar disto. Muito bem, há de voltar, com certeza, porque a clonagem é um tema naturalmente objeto das noites marcianas. Bom, e agora o que é que eu faço? Espera lá. Não sei se fica aqui, se vou para a mesa. Nós vamos se vou para o sofá, como é que vou? Fica aqui. Ficas aqui. Diz-me, eu tenho o Big Brother lá em cima.